te amo, Espírito Santo, vem tocar em mim. Segundo Timóteo, capítulo de número 3, a partir do versículo 10. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre seja louvado. Aos espíritas, aos católicos e aos evangélicos, que voltam a formar conosco a cadeia da prece poderosa. Prazerosamente bom dia, boa tarde, boa noite, com aquela paz que excede aos nossos entendimentos. Que este dia seja de louvor, adoração e também preparação para o grande dia de amanhã, quarta-feira. E assim nós vamos, cada dia, atravessando um deserto, subindo a uma montanha, abatendo um gigante, derrotando um leão e hasteando a bandeira branca do Espírito Santo de Deus. Estamos na fé, na corrida, na caminhada, estamos no monte de Deus, estamos na Jerusalém espiritual, estamos no caminho da fé e estamos também no caminho de Caná da Galileia. E só tenho que levantar as minhas mãos e agradecer a Deus pela excelência do domingo, dia dos pais, dia 14, aonde a glória de Deus encheu o templo da nossa sede no bairro da Liberdade. Foram reuniões de Santa Ceia poderosas, pela manhã e à noite. A igreja estava linda, a igreja estava leve, eita,
A igreja estava feliz pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo e por aquele povo cantando, orando, ouvindo, marchando e dizendo: só o Senhor é Deus. A mensagem da transfiguração foi pregada pela manhã e à noite. Descemos o monte pela fé, abraçando a nossa responsabilidade espiritual e dizendo: eu sou servo de Deus. Graças a Deus pelo domingo. Graças a Deus pelo domingo. Foi muito forte. Lá em Brasília também, Deus abençoou na Catedral Internacional com a presença do apóstolo Jair de Oliveira. Em todas as casas da bênção na Bahia, Deus abriu as janelas dos céus, porque foi um hiper domingo. O Senhor abençoou. Rogério Magalhães está dizendo ali, mensagem impactante. Elisete Paz, muito forte. Aelson Costa, não estava, mas estava pela fé. Não estava fisicamente, mas estava pela fé. Foi um domingo poderoso. Jair Francisco já está ali me ligando. Bom dia, Espírito Santo. Uma terça-feira abençoada. Deus abençoe, Jair. E Deus abençoe cada fio de cabelo da sua nova cabeça. Soraya Rodrigues já chegou. Hudson Lima Costa. A paz do Senhor Jesus Cristo, missionário Daniel. Deus abençoe. Ontem foi um dia abençoado também. Já estamos nos preparando para amanhã a grande quarta-feira. Tá bem? Já são 5h16. Programa é o Bom Dia Espírito Santo. Como é bom levantar pela manhã, hein? Olhar para esta lua cheia, linda, linda lua, e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Este é o Congresso Línguas de Fogo. É o Congresso, é o Encontro dos Vasos, é o Café com Jesus, é o show da bênção. Aqui em Brasília foi um dia de renovação espiritual através do nosso líder, apóstolo Jair de Oliveira. Amém. Show da bênção. Estamos em cadeia com a rádio online, a voz da bênção. Deus abençoe quem nos acompanham pela voz da bênção. Também estamos pela Cultura da Bahia. Estamos pela ID e Ensinai. Estamos pela ICBRN Rio Grande do Norte. Estamos pela Cruzeiro da Bahia. Estamos pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok. Estamos cobrindo o Brasil do Iapoque ao Chuí. Estamos falando para a África, Ásia, Oceania, Américas. Estamos comunicando, porque somos comunicadores de Deus. Porque aqui nesta terra, Ele anda através dos nossos pés. Ele fala através dos nossos lábios. Ele abençoa através de nossas mãos. De maneira que estamos cumprindo uma missão para levar a mensagem
missionária. renova o meu viver. Coloque aí agora aquela caneta que você vai assinar papéis e documentos. Tá bem? Coloque também o copo com água para que seja fluidificada e haja unção de Deus sobre as águas. Coloque também um pouquinho do azeite para a santa unção. Coloque aí agora curativos, algodões, pomadas, que você vai usar naquela cicatriz, naquela ferida, naquela vermelha. Coloque também aí diante do rádio a mamadeira da criança, protocolos, caixas com medicamentos. Forma dentro da sua casa o altar do bom dia, Espírito Santo. Creia em Deus e também na voz profética. Aproxime do seu receptor. Forma comigo o altar do bom dia, Espírito Santo. Aline Oliveira também já chegou para estar conosco. Maria Oliveira Mari. O Brasil acorda mais cedo para dizer bom dia, Espírito Santo. Como diz um pregador, essa palavra está sendo transmitida através dos pregadores dos telhados, ou dos pregadores além do sol. Espírito Santo. Pessoas ontem ligaram e falaram com a nossa secretária. Alice Tavares e família ligou, pedindo oração, jejum, cobertura espiritual. Altamira Soares, Antônia Conceição e família, Antônio Borges, Arthur Oliveira, Cíntia da Conceição Barros, Dalva Rosiane, Domingas Maria, Edenice de Luiz Anselmo, Edilene dos Santos Costa, Edson dos Santos, Elia José, Eliel da Silva Barreto, Eliete Araújo, Elisete do Cabula, Erasmo Costa, Esther Maria, Francisca Anjos, Frank Bispo, Hélio da Paixão, José Fonseca e família, Josefa Bernardo, Joselita Conceição, Juarez Ferreira, Jocelina dos Santos Costa, Leonardo Almeida, Luci Assis do Cabula, Lúcia de Berling, Lúcia de Jesus, Maria Astrogilda, Maria Brasília de Amoreira, Maria do Carmo Reis, Maria Reis e família, Maria Romana, Maria Vitória de Ipitanga, Marina Souza Ribeiro, Marivaldo e família, Mônica Fonseca, Nancy Nascimento, Nilton Costa, Paulo Davi, Rafaela Borges, Raíssa Caroline, Reginaldo dos Santos, Rita de Souza Figueiredo, Rosana Nascimento e família, Sandra Miranda, Suedinalva do Nascimento, Ilma Góes, Valdenir Neves de Andrade, Wilson Souza, foram pessoas que ligaram pedindo a cobertura espiritual do Bom Dia Espírito Santo. Maeli Tássio, Ivone Tássio e CB Bahia também já estão conosco. Sejam todos bem-vindos para mais um Show da Benção. Bom dia, Espírito Santo. Vamos agora louvar a Deus, formando assim, do norte ao sul, do leste ao oeste, o maior coral musical internacional pelo Facebook e pelas ondas da possante Cruzeiro da Bahia. Puxe a cadeira,
Pare de tomar café agora. Faça silêncio, porque agora é hora de cantar para Jesus, obra santa. Vamos cantar, Brasil. Santo. Canta, Alexandra. Aidil. Vamos louvar a Deus. Obra santa. Elaine. Elisete, canta, Elisete. Canta, Divaci. Toca, Divaci. Cadê a guitarra, Divaci? O violão. Canta, Divaci. Barueri foi abalado, hein, Divaci? Deus é contigo, varão. Eu creio em você, Divaci. Foi forte, eu sei, eu acompanhei. Já são 5h26. Deus abençoe pastor Divaci Ferreira, pastor Libni Fontes, ligados conosco. Divaci fez um trabalho na cidade de Barueri, São Paulo, neste dia 13 passado agora, e foi um verdadeiro show da bênção. O vaso é de ouro, o vaso é usado. E eu creio no ministério do pastor Divaci Ferreira. Libni está dizendo, Shalom, Shalom Libni Fontes. Dulceli Franchini Rodrigues também falando conosco. Shirley Melquides Ferreira, Deus te abençoe. Filha querida, Rebeca amada. Deus abençoe o povo de São Paulo que me acompanham. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, principalmente a cidade de Canoas, Caxias do Sul e Porto Alegre. Deus abençoe Londrina. Deus abençoe minha querida e fria Curitiba. Deus abençoe Distrito Federal, Goiânia, Anápolis. Deus abençoe meu belo Triângulo Mineiro, sul de Minas, todo o meu querido estado de Minas, Vale do Aço e região metropolitana de Belo Horizonte. Deus abençoe meu querido Pernambuco, Paraíba,
Ceará, Rio Grande do Norte. Estamos sendo retransmitido pela ICB-RN Rio Grande do Norte. Estamos pela Voz da Bênção aqui da Bahia também. Deus abençoe vocês que me ouvem na América Central, do Norte, do Sul, na Europa, na Ásia, na África. Deus abençoe todos os continentes, ouvindo, seguindo, acreditando, confiando na santa palavra de Deus. Deus abençoe pastor Antônio Marcos. Deus abençoe Amanda Andrade. Deus abençoe pastora e doutora Alexandra Miller Oliveira, a mulher forte de Taguatinga Sul, ao lado da missionária Ruth Brunelli, mãe Ruth. Jackson Vizinho já chegou, Cláudia de Jesus também apareceu, Tatiana Moraes, é a grande família do show da bênção. Bom dia, Espírito Santo. Amanhã é quarta-feira, viu, Ana? Viu, Zuleide? Amanhã, Zuleide, é quarta-feira. Ore por Constância Queiroz em São Felipe. Amém, estaremos orando. São Felipe, Deus abençoe todo o povo aí de São Felipe. Amanhã é quarta-feira. Amanhã é dia, que dia é amanhã? Meu Deus, meu Deus. Amanhã é 17. Amanhã é um dia abençoado. Por quê? Porque o sinônimo de quarta-feira para nós é multidão em 6 cultos. É distribuição do óleo. É imposição de mãos. Amanhã é dia de curar o enfermo e libertar o cativo. Amanhã é dia de repreender o nódulo, a hemorragia, a hérnia, o caroço. Amanhã é dia de curar a mente, os tímpanos, os olhos, as narinas, os pulmões, os brônquios, os rins, o fígado, o pâncreas, o esôfago, o estômago. Shirley está falando comigo de Palmas, Tocantins. Deus abençoe. Povo lindo de Palmas, de Tocantins. Toda esta região aí do norte do nosso querido Brasil. Deus te abençoe, Shirley. Deus abençoe. Então amanhã é um dia poderoso para nós aqui da Catedral, da sede no bairro da Liberdade, Catedral da Bênção, Bahia. Amanhã é um dia poderoso, a distribuição gratuita, que eu já faço há 43 anos, do Santo Óleo. Amanhã é um dia de revelação, libertação de viciados, entrega da profecia particularmente. Amanhã é dia da visão, amanhã é dia da imposição de mãos. Amanhã você tem que sair da igreja levando porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Você não pode chegar à igreja e sair do jeito que chegou. Por que não, missionário? Porque a igreja tem que ter luz, tem que ter bênção, tem que ter amor, tem que ter cura divina, tem que ter palavra de restauração, de cura, de libertação. A igreja não pode ser como um parque de diversão ou como um circo. A igreja não pode ser como um bar ou um lugar de passeio, um shopping center. Tem que ser mais do que isso. A igreja tem que transmitir a bênção quem estiver no altar ministrando. Então, prepara para o grande dia de amanhã. Prepara para o dia de amanhã. A Zuleide está colocando ali para mim o número do Pix. É isso aí, Zuleide. Me ajude, filha,
a ganhar almas em redor do mundo. Você entende o que eu faço porque profeta, entende profeta e profetiza? Deus te abençoe. Jane Silva, verdade. Então a igreja tem que ser como Betesda, como Belém, casa do pão, como Betel, porta do céu. A igreja não pode ser porta de fofoca, nem porta de trevas. A igreja tem que ser porta do céu. Se a igreja não for porta do céu, aonde estará a porta do céu na terra? No reino de Deus. A igreja tem que fazer a diferença entre todas as instituições. Igreja não é lugar de passeio, nem de vender rifa, nem de vender jequiti, nem de vender Avon, nem de arrumar homem ou mulher. A igreja é casa de Deus. Você tem que chegar triste e sair alegre. Você tem que chegar doente e sair curado, curada. Você tem que chegar de cabeça baixa porque o mundo abaixou a sua cabeça. E na igreja você levantar o rosto para o alto e contemplar a misericórdia de Deus. Igreja é para a pessoa conectar com o mundo espiritual. Venham estar conosco amanhã. Não importa se você é católico, espírito ou evangélico. Igreja é lugar de brilho, de luz, de fogo, de relâmpagos, de trovões, para provocar ruídos e reboliços. Igreja tem que ser diferente de cassino, tem que ser diferente de boate, tem que ser diferente de cabaré. Igreja tem que ter luz, tem que ter brilho, tem que ter ambiente leve. Então, amanhã é um grande dia. Quem sabe você está aí, fez exames, foi diagnosticado nódulos, tumores, vem estar conosco. Quem sabe você está fugindo, hein? Deus está mandando falar com alguém. Quem sabe você é uma fugitiva, um fugitivo, hein? Dos problemas psicossomáticos, dos traumas, das neuroses. Quem sabe você é uma pessoa fugitiva dos problemas que te cercam da família. Não. Não é fugindo, é lançando sobre ele as ansiedades. Repito, não é fugindo dos problemas psicossomáticos, não é fugindo dos traumas, não é fugindo dos problemas de família, não é fugindo das dívidas e dos insultos. Não. É lançando sobre ele as ansiedades. Ele já levou e ele te ajuda a levar mais. Venham amanhã para a igreja. Venha amanhã receber a imposição de mãos deste missionário. Eu posso colocar as minhas mãos. Eu posso ministrar a transferência. Não de ouro ou de prata, porque não tenho o que tenho visto na obra de Deus. Eu posso ministrar a transferência que Pedro e João ministrou sobre o paralítico. Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu te dou Jesus, a força da fé. Eu transfiro para você a morte das células mortas, mais para que haja ressurreição. A Bíblia diz assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Às vezes você crê,
ou já creu e morreu. Morreu no ânimo, na fé, na certeza, na esperança. Mas nós temos a semente da vida, a palavra da vida, a palavra da vitória. Vem estar conosco amanhã. Filhos e filhas, rebecas e príncipes, servos e servas, doentes ou com saúde, na casa do Pai tem tudo de bom para melhorarmos ainda mais. Será que vocês entendem? Se você tem o espírito que eu tenho, você me entende. Tudinho. Se você não tem o espírito que eu tenho, você fica perguntando o que este doido está falando. Mas se você tem o espírito que eu tenho, você entende cada vírgula, cada tio, cada exclamação, cada vírgula do que eu passo para vocês. Está entendendo, o bispo José Teixeira? Deus te abençoe, filho, e toda a sua bela e querida família em São Paulo. Josefa, Deus te abençoe. Pérola, Deus te abençoe. Então amanhã é um grande dia para nós. Quarta-feira do milagre, da transformação, da renovação, da cura divina, quarta-feira da esperança, quarta-feira da paz, quarta-feira da reconstrução, quarta-feira do levantar a cabeça e ser liberto dos vícios e das pestes perniciosas. Tá bem? Prepara, você que é espírita, católico, evangélico. Amanhã, 8 da manhã, viu Elionai Coelho dos Santos. 2 da tarde, 7 da noite, Largo das Sete Portas, 446, Lima e Silva, 116, porque esta obra começou em Belo Horizonte, se espalhou pelo Brasil, e eu sou um dos remanescentes que ainda mantenho o que eu aprendi sem adulterar. Vamos louvar a Deus! Esta obra é de Deus! Bom dia, Espírito Santo. Esta obra começou muitos anos atrás, pregando o evangelho, expulsando Satanás, guiando os perdidos, dos quais eu era um, trazendo muitas vidas para os pés de Jesus. Casa da bênção é obra santa, é obra do Espírito de Deus. Casa da bênção é obra santa, Gerais, onde tudo começou, muitas batalhas ela enfrentou, foi perseguida e também caluniada. São 58 anos evangelizando o Brasil. Eu me converti na Casa da Bênção há 53 anos atrás. Então este ministério tinha apenas 5 anos de fundado em Belo Horizonte, pelo apóstolo Doriel de Oliveira, missionário Doriel de Oliveira. Há 58 anos, a Casa da Bênção evangeliza o Brasil. E graças a Deus por isso. Me ajude a levar a mensagem, a pregação do Evangelho, como precisa ser pregada, como ela é, sem adulterar, sem mudar a liturgia, como Deus deu, Deus quer que alguém mantenha firme aquilo que ele revelou ao fundador deste ministério. Será que vocês entendem? Leve Jesus aos 4 cantos do Brasil, Europa, Ásia, África, Oceania. Estamos sendo ouvidos lá na Sibéria, lá no Alasca,
lá em Sydney, lá em Joanesburgo, lá na Nigéria, em Lagos. Estamos sendo ouvidos na África Central, na América do Norte, América do Sul, na Argentina, Bolívia, Chile. Eu tenho uma audiência tremenda. Cidade do México, Guadalajara também, Guadalajara. Deus abençoe. Emirados Árabes, Filipinas, Coreia do Sul, Japão. É muita gente que comunicam comigo. E agora estamos pela voz da bênção também, porque de hora em hora o missionário Daniel ora a oração da meia-noite, da 1 da madrugada, das 2, das 3, das 4, das 5, 24 orações por dia. Então pregue o evangelho através da minha voz, leve a notícia fiel e verdadeira como precisa ser levada, a notícia correta que agrada a Deus. Como missionário, me ajude. Sozinho eu não posso manter esta rede de comunicação internacional. Você talvez nunca deu uma oferta para missões internacionais. A ordem é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E nós temos que responder como Isaías respondeu: eis-me aqui. Então pregue o evangelho em tempo e fora de tempo, através dos seus lábios, suas cordas vocais, ou patrocina-me para estar aqui. Missão nacional e internacional. Vocês me conhecem, já podem tirar a prova dos 9 e ver que o nosso trabalho é para a honra e glória do nome de Jesus. Honrar a Deus e glorificar a Deus. Põe uma semente na mão deste evangelista. Eu sou um evangelista. Como o apóstolo Paulo foi um grande evangelista. Como Davi foi um grande evangelista. Davi não aceitou os insultos do filisteu. Como Moisés foi um grande evangelista, arrastando 3 milhões de pessoas no deserto. Como Jesus foi o grande evangelista que veio trazer libertação a cativos. Deus me deu o dom e o ministério de evangelista. Por isso que eu levanto 3h40, 4 da manhã, para estar aqui ao vivo. Vocês estão vendo ali escrito ao vivo. Ali não é mentira não, é fiel e verdadeiro. Eu estou aqui ao vivo, tá bem? Por isso que eu falo, este programa também tem título de Café com Jesus. Agora é o Show da Bênção pelo Facebook. Deus abençoe. Então, me ajude. Às vezes você nunca deu uma oferta, um voto pelo filho, pelo marido, pelo genro, pelo enteado, pela sogra, parar de te perseguir, a cunhada macumbeira, invejosa, olhuda. Dê um voto pela obra de Deus, uma oferta, um dízimo, uma bênção daquele destravamento. Às vezes Deus te abençoou através do Bom Dia Espírito Santo, e você foi colocar em outro altar. Coloca não, viu, Levi? Coloca no altar certo, Levi. O altar do Bom Dia Espírito Santo. Deus te abençoe, pastor amado. Levi Ferreira dos Santos, servo de Deus, futuro habitante de Jerusalém. Meu apartamento lá no céu, Levi, vai ser ao lado do seu. Deus te abençoe, Levi. Em nome de Jesus. Está entendendo, Diogo Furlanento? Deus te abençoe. Por onde andou você, Diogo? Que nunca mais apareceu, hein? Será que você tornou discípulo oculto? Deus te abençoe, Diogo, aí em São Paulo. Então, mande uma oferta, um dízimo, um voto para a missão internacional. Quem vos fala aqui é um missionário da Ordem de Cristo, Daniel de Oliveira.
Evangelista Daniel de Oliveira. A Soraya está colocando ali o número do Pix. Chave do Pix, Bradesco, Daniel de Oliveira. 7199186232. Filma, fotografam e deixa Deus te usar. Seja uma oferta de R$10, 20, 50, R$100, R$500, R$1.000. Eita, nunca mais eu vi uma oferta de 1.000, 5.000, 1 milhão. Irmãos, 1 milhão. Quem sabe aparece aí uma oferta de 1 milhão. Eita. Aí Jesus já falou comigo que vai usar alguém para dar esta oferta. E eu creio. Deus pode destravar e você ajudar. Se Deus destravar e você não ajudar, o devorador come tudo, viu? Vigie no voto que você fizer. Ninguém é obrigado a votar, mas quando você votar, cumpra, ainda que lhe custe a vida. Eu estava ouvindo pelo celular da minha esposa. Amém, filho. Deus te abençoe. 5h49, abra sua Bíblia. Viu, Jaime? Cadê você, Jaime? Sua credencial já está comigo para te entregar, viu, Jaime? Abra sua Bíblia. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo de número 10. Depois que o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé, o capítulo 3 que fala da extrema, sabe o que é uma coisa extrema? Fora do comum, fora do normal, além de todas as coisas. Ele fala aqui no capítulo 3, e vocês precisam ler o capítulo 3 hoje. Ler não, examinar. Bíblia não é para ler, é para examinar. Setembro estarei aí na ceia. Amém, Jaime. Sua credencial está na minha pasta. Deus te abençoe, filho. Aí em Sergipe, você, sua bela esposa e o povo sergipano. Deus abençoe cada acarajé que você vende aí em Sergipe. Entrega o dízimo, viu? Que é para você tornar o maior empresário de acarajé em Sergipe. Ensinar os sergipanos comerem acarajé ungido. Oxente, missionário. E tem acarajé ungido? Tem. É só ungir, ué. Em nome do Senhor. Dá mais o Jaime que é profeta. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, ele fala da extrema corrupção dos últimos dias. Paulo aqui não escreveu para os dias dele. Ele escreveu para os últimos dias, que são os dias que nós estamos vivendo. Misericórdia. E a partir do versículo 10, ele passa, seu filho Timóteo, as qualidades que o homem de Deus, a mulher de Deus, precisa ter nestes dias difíceis. Abriu a Bíblia? Cadê a sua Bíblia, Soraya? Marinês? Jaime? Abra a sua Bíblia. Deixou na igreja, no porta-luvas do carro, na cadeira da igreja. Está tratando a Bíblia com um material qualquer. Esteja agarrado com a Bíblia, viu? Como Paulo lá no presídio queria os pergaminhos para estarem junto com ele até na hora da morte. Está entendendo, Lucimara? Versus Marcos Godoy. Está aqui comigo, é isso aí, Marinês. Você é discípula, é Rebeca. Deus abençoe você, sua família. Neuma Pedro, eu já vi bispo. É isso aí, Neum.
você é Canela, você é Rebeca. Olha o que ele fala no versículo 10, já são 5:53. Tu, porém, ele falando a Timóteo, hoje não tem mais Timóteo, mas tem a Josefa, a Lívia Barbosa. Nós estamos aqui em nossa geração, hasteando a bandeira da salvação. É nós que temos que mostrar a salvação que veio por Jesus, o Salvador do mundo. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina? Qual era a doutrina que tinha o apóstolo Paulo? A doutrina de Jesus. Ele aprendeu com Jesus nas visões, nas revelações e em tudo que ele ouviu da parte de Pedro, de Barnabé, dos discípulos que tiveram a oportunidade de andar com o Senhor. Paulo não andou pessoalmente com Jesus. Paulo era um perseguidor. Mas quando ele converteu com o coração tão aberto que ele queria tudo, saber tudo sobre o profeta de Nazaré da Galileia. E ele conseguiu entender o operar e o trabalhar de Jesus. E ele fala, tu tens seguido a minha doutrina? Está entendendo, Creonice Tereza Oliveira? Deus abençoe, profeta Tereza. Deus abençoe o genuíno casal abençoados, homem e mulher de Deus, que formam uma dupla imbatível nas montanhas de São Paulo, orando por mim. Ore mesmo. Eu creio na oração de vocês, minha querida irmã Tereza Oliveira e Genuíno. Uê, glória! Edson apareceu, nunca mais, hein, Edson? Tinha aparecido no programa. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, vírgula, modo de viver. Eita, olha que exemplo. Olha o que ele fala para Timóteo, meu modo de viver. Siga o meu modo de viver. Porque eu sigo o modo de viver de Jesus, eu aprendi com ele. Modo de viver. Qual era o modo de viver de Paulo? Pregando o evangelho, fazendo a obra, libertando cativos, enfrentando Anás e Caifás, Ananias e Safira, Balaque e Balaão, Jezabel e Dalila. Quantas Jezabel e quantas Dalilas, hein? Deve ter levantado contra o ministério de Paulo. Mas o modo de viver dele, viu, Neuma Pedro, era um modo de viver exemplar. E ele falou para Timóteo, siga a minha doutrina e o meu modo de viver. Porque eles já viviam numa corrupção, numa extrema corrupção, mas hoje é mais. Então eu tenho que melhorar mais e mais. E afastar de toda e qualquer aparência do mal. Siga o meu modo de viver. Intenção. Qual a sua intenção na igreja? Qual a sua intenção diante da palavra de Deus? Ficar rico? Ser funcionário de Jesus? Ou ser um soldado de Cristo? Qual a sua intenção? Qual era a intenção de Paulo? Levar o evangelho a todas as gentes ou aos gentios. Qual a intenção que você aceitou Jesus e tem a Bíblia para ser eleito pelo voto dos cristãos? Para usar o nome de evangélico que dá status e dá calote?
Qual a sua intenção? Paulo falou para Timóteo. Modo de viver, intenção, fé. Fé. Nossa fé não pode ser rasteira nos dias de hoje, na extrema corrupção. Senão, a extrema corrupção come a sua fezinha. Nós temos que ter fé como raízes profundas de uma palmeira. O vento dá na palmeira, ela curva, mas não quebra, porque tem raízes profundas. A minha fé tem que estar como palmeira, está na rocha, não é na lama, no quiabo, não. Na baba de quiabo, no caruru, não. A minha fé tem que ser firme, segura e cada dia crescer mais. Eu aceitei Jesus há 53 anos. Alguém me pergunta, missionário, como é a sua fé hoje? É melhor do que quando eu aceitei Jesus. É a fé mais experiente, mais madura e mais profunda. Tem pastores por aí que perdem a fé, que desanimam na fé. É porque ele não tinha fé concreta. Ele tinha fé em outras coisas, mas não firme na pedra de esquina, na rocha de firmeza. Paulo falou para Timóteo. Doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade. Longanimidade. Eita palavrinha. Que é isso, missionário? Você é uma pessoa boa, leve. Você é uma pessoa bem-vinda, bem aceitável. Pessoa boa, longânima, mas fácil de tratar. Sem carranquismo. Sem orgulho, prepotência, nariz arrebitado, salto alto. Longânimo é uma pessoa boa. Entra nos lugares, é bem-vindo. Quando sai, a pessoa fica triste e fala, olha, a porta da minha casa está aberta. Se for uma pessoa mala, chata, fofoqueira, a pessoa fala, eita, não volta mais não fala, mas pensa. E às vezes coloca até uma vassoura atrás da porta. Até torce um lençol para ter dor na barriga para nunca mais voltar. Isso é coisa de esoterismo. Então, longanimidade. Paulo falando para Timóteo. E Daniel repetindo aqui. E ontem eu estudei com os pastores até 10 da noite este texto. Está pensando que o nosso encontro de pastores é para bater papo e fofocar? O acusar é oração, leitura da Bíblia e tratar de alguns poucos assuntos espirituais. Nós temos a diretoria espiritual, como Jesus tinha dele. Onde ele ia, ele levava Pedro, Tiago e João. Pedro, evangelista, Tiago, o homem da oração, e João, o homem da revelação. Eita! Diretoria espiritual, lá no alto do monte. Judas não fazia parte da diretoria espiritual, porque ele era avarento. Fazia parte da diretoria administrativa. Infelizmente, precisamos ter duas diretorias. A espiritual, porque primeiro as coisas do espírito. Infelizmente, a administrativa, para seguir a organização das instituições. Jesus já tinha diretoria espiritual dele. Onde ele ia, ele levava, nos casos sérios, Pedro, evangelista, Tiago, o homem da oração, João, o homem da revelação. Eita! Então, Paulo falou aqui para Timóteo, preparando Timóteo, né? Para ser um líder abençoado. Não é um líder profano, carnal, mundano, não. É um líder abençoado. Tem que falar abençoado com bocão. Abençoado. Fé, longanimidade, caridade, amor.
Ele falou assim: olha, Timóteo, você tem que ser como eu, ter amor pela obra de Deus, pela casa de Deus, pelas almas, amor pelo altar, amor pela Santa Ceia, amor pelo louvor, pelo ofertório, amor ao visitar alguém no hospital, na favela, amor pelo dinheiro da igreja, sem idolatria e fanatismo, amor para perdoar 70 vezes 7, para edificar a minha obra como precisa, Tiago. Nos dias da extrema corrupção, o amor constrói e o ódio destrói, Timóteo. Paciência é um fruto do Espírito. A longanimidade, o amor, a paciência são frutos do Espírito. A pessoa tem que ter o Espírito Santo para exercer estes frutos que sacia a fome e a sede de quem precisa de edificação. Paciência. Tem gente que fala assim: eu não tenho paciência, mas eu oro para Jesus me dar mais paciência. O paciente, ele vence. Às vezes Deus permite coisas em nossa vida para nós termos mais paciência. O sofrimento, a prova, pode gerar em nós paciência. Para suportar os enjoados, os carnais, os profanos que às vezes estão em volta de nós. Jesus teve muita paciência com Judas, rapaz. Jesus já lavou os pés de Pedro, de João, de Tiago, mas lavou também os pés da diretoria administrativa. Já pensou Jesus lavando os pés de Judas, sabendo que ele ia traí-lo? Mas Jesus está dando uma oportunidade para o Judas converter. Mas ele foi tão ruim que ele se matou. Então, paciência, um fruto do Espírito. Agora veja o versículo 11, o que foi que ele citou para Timóteo. Ele disse assim, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, em Listra, quantas perseguições sofri. Mas o Senhor de todas me livrou. Eita. Paulo estava falando: olha, Timóteo, eu passei muitas perseguições lá na Antioquia, lá em Icônio, lá em Listra, mas o Senhor me livrou. O Senhor me deu vitória. É de glória em glória, Timóteo. É de louvor a louvor, Timóteo. É de versículo a versículo, Timóteo. É de oração a oração, Timóteo. O Senhor me livrou. E se Deus livrou, Paulo vai te livrar também, Josélia, Gislene, Cipriana. Deus já tem te livrado, Cipriana, e te livrará de todas as aflições. Está entendendo, Edson? Creonice. Deus está falando. Pelo ministério do apóstolo Paulo, eu estou sendo um porta-voz, porque a palavra aqui é fiel e verdadeira. Viu, Raul Leite? Viu, Ana Silva? Roque Gualberto? Paulo disse para Timóteo que Deus tinha livrado ele nas cidades por onde ele andou, das aflições. E de todas elas, Deus é fiel. Às vezes ele permite que venha aflição, que é para nós, é para fazer o ouro brilhar mais. O ouro brilhar mais diante do fogo do Espírito e das provações. Se não fosse Golias, eu não teria pregado sobre Davi no sábado passado agora. Às vezes Deus permite um Golias,
Às vezes Deus permite um vale, um deserto, que é para nós brilhar melhor neste mundo de trevas. Está entendendo, Josélia? Ana, estou entendendo tudo, meu Deus. É isso aí, Aninha. Agora veja o versículo de número 12. Isto aqui é tremendo, rapaz. Que versículo poderoso. Eita, Paulo, lá no céu vou dar um abraço no Paulinho. Paulinho Canela de Fogo, que deixou tudo escrito bonitinho para nós. E também todos os que piamente, sabe o que é uma pessoa piamente? Dedicada. Todos que piamente, fiel, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Tem gente que reclama da perseguição. Estou sendo perseguido, estou sendo caluniado. Não, 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 não. Louve a Deus. Tem gente que chora porque está passando perseguição. Deixa vir. O ouro é provado no fogo. O pastor, a pastora, o membro que não tem perseguição é porque ele é amigo do cão. Perseguição faz parte do brilho da joia. É como caol. Sabe o que é caol? Que passa no metal e ele brilha. Parece que é caol mesmo que chama. Você passa, ele brilha. A perseguição é como caol. É como limão com sal que limpa. Na minha cidade a gente usava isso para passar nas bacias de alumínio para brilhar. Limão com sal, caol. A palavra é como caol, que nos faz brilhar. Aí a pessoa não quer levar uma porção de caol, só quer moleza, moleza, moleza. Mas Paulo preparou, estou passando por um vale, creio que eu já venci em nome de Jesus. É isso aí, Shirley. Toda ferramenta preparada contra você, Shirley, não prevalecerá. Seja o gigante do câncer, seja o gigante da traição, seja o gigante da acusação, é para você brilhar mais. Deus gosta de brilho. Deus gosta de nada sujo. A Bíblia diz que o pecado gera uma separação, a lama do pecado. Quanto mais você brilha, mais o Senhor quer que você brilhe. Tá bem, filha querida? Jesus te ama como ninguém nunca te amou. Te canta ele baixar e andecais. Todos os que querem, os que piamente querem viver em Cristo, padecerão perseguições. Perseguições aqui no plural, viu? Todo tipo de levante, todo tipo de gigante, todo tipo de Safira, de Ananias, todo tipo de Jezabel e de Dalila, todo tipo. Todos os tipos e modelos. Agora vejam o versículo 14. Tu, porém, olha o que Paulo fala para Timóteo. Olha o que a palavra de Deus fala para o Daniel de Oliveira, este que vos fala. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice física ou espiritual, sabes as sagradas letras, as coisas santas, que podem fazer sábio, aleluia, para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Entendeu, Elionai? Chegou agora por quê, Elionai?
Leia o capítulo 3 de 2 Timóteo. Leia 5 vezes hoje. É o seu dever de casa. Viu, Elionai? Eu já conheço esta palavra, missionário. Eu não estou te perguntando se conhece. Deus está falando para você ler 5 vezes o capítulo 3 de 2 Timóteo. A extrema corrupção dos últimos dias. Tem aí, neste capítulo, a resposta de Deus para suas perguntas de travesseiro. Não te conheço, não sei quem é você. Mas Jesus cuida de você desde o ventre materno. Entendeu, Elionai? Obedeça, hein? Obediência quebra a maldição. E desobediência gera maldição, Elionai. Deus está falando com você, filha, através da revelação do Espírito. Toda a Escritura divinamente inspirada. Aliás, vamos ao 15 de novo. E que desde a tua meninice, Paulo falando e conhecia toda a família de Timóteo, sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio. Sábio para quê? Não é sabido não, viu? Sábio. Sabedoria de Deus. Para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Fechou. Fechou o quê, missionário? Caixão do diabo. Toda a Escritura. Olha o versículo 16. Eu creio assim também. Está entendendo, Iraci? Está entendendo, Jaime? Toda a Escritura, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, toda a Torá, todos os provérbios e salmos, todas as epístolas e evangelhos, todos os profetas menores e maiores e poéticos, toda a Bíblia. É assim que eu creio na Bíblia. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, ensino, para redarguir, para corrigir e para instruir. Instruir para quê, missionário? Em justiça. O que é injustiça? Coisa justa, coisa correta. Diferente do mundo. O mundo manda pagar com a mesma moeda. O mundo manda matar, o mundo manda vingar, o mundo manda odiar, o mundo manda trair. O mundo manda roubar. Ser mais esperto do que o outro. Mas a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é uma verdadeira aula. Está entendendo, Edson Lília Carvalho? Estou lhe escutando pela rádio, bispo. Qual rádio você me acompanha, filha amada? Toda a Escritura divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Coisa justa, correta, agradável a Deus. Nós estamos meditando em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 10. Foi o texto que eu li ontem e meditei com a nossa equipe de pastores.
Agora veja o versículo 17. Já são 6:19. Parece-me que termina aqui no 17. Para que o homem de Deus, aqui fala do homem de Deus, sim, bispo, AM sempre, Cruzeiro, que bênção. Pregadora Rita, bom dia. Estou escutando pela Cruzeiro. Chegou agora, foi Rita? Medite, viu, Rita? 2 Timóteo capítulo 3, todo. Leia. Paulo não escreveu, Rita, para os dias dele. Escreveu para os seus dias, para os meus dias, para nós nos antenar mais e firmar mais na rocha para a salvação e pregação dos últimos dias. Nós, Rita, somos os mensageiros da última hora. Por isso que este programa é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Bom Dia Espírito Santo e é agora também, Rita, o show da bênção. Veja o versículo 17, terminando. Evangelista Silas, chegou agora, não foi, Silas? Acorda, Silas. Chama sua esposa aí para ouvir a palavra de Deus, Silas. Só fica rolando na cama, rolando na cama. Para que o homem de Deus seja perfeito. A palavra de Deus nos aperfeiçoa, nos melhora. A palavra de Deus é divinamente inspirada. Se você não crê na Bíblia, como você vai crer em Deus que você não vê? Se você não crê no Verbo, como você vai crer no Criador do Verbo? Estou ouvindo desde mais cedo. É isso aí, Rita. Você tem que comer o pão, a palavra, para dar aos famintos que vierem a você, serva de Deus. Se você não ouvir, como você vai transmitir? Eu gosto, eu amo ouvir a palavra do Senhor. Às vezes eu estou no escritório, os pastores estão pregando, eu subo só para ouvir a palavra de Deus. Temos que comer, alimentar, para alimentar a outras pessoas. O cálice tem que transbordar para que provoque inundações. Entendeu, Rita? Para que o homem de Deus, ou a mulher de Deus, quando fala o homem aqui está falando cabeça, mas aqui inclui também a mulher. Viu, Ana? Maria Madureira, Serrana, São Paulo. Está entendendo, Ana? Jesus te ama, filha, e eu abençoo o útero que te trouxe ao mundo. Toda e qualquer maldição das mulheres da sua família está quebrada em nome de Jesus. Te abençoe, serva amada. Se ninguém não te ama, saiba, Ana, Jesus te ama com amor incondicional. Por isso que ele te fortalece sempre. Para que o homem de Deus seja perfeito. É lógico que a perfeição nós vamos alcançar só depois do arrebatamento, estatura de varão perfeito. Mas enquanto estivermos aqui, meditando na palavra, estudando a palavra, comendo a palavra, nós vamos melhorando e se libertando das pestes perniciosas que às vezes a pessoa traz em seu DNA. Para que o homem de Deus seja perfeito diante deste mundo imperfeito, diante da extrema corrupção dos últimos dias, temos que ser diferente.
Estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. Estamos na terra, mas somos celestiais. Pelo sangue de Jesus, pela carne do Cordeiro, pelo conhecimento da palavra divinamente inspirada, para que o homem de Deus seja perfeito. Perfeitão ninguém é, mas nós estamos melhorando. Faz 53 anos que eu estou melhorando, ainda não estou bom de tudo não, mas vou chegar lá, viu, Rosana? Está entendendo, Silas? Que não é o Malafaia, é o nosso Silas, filho do Carlos Brito. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente, olha que coisa linda, rapaz, instruído. Sabe o que é uma pessoa instruída? Ensinada, sabedora, preparada para toda boa obra. A obra do mundo é má. O homem mundano é mau. As coisas do mundo andam do outro lado da faixa. Mas pela palavra nós chegamos ao conhecimento e também perfeitamente somos instruídos. O que eu estou fazendo aqui hoje pela manhã? Instruindo a mim e a todos vocês pela santa, inspirada palavra de Deus. Não é a palavra de quem trouxe o estudo de psicologia, não, Freud. Aqui é instrução do Espírito de Deus para nós. Ouviram o que eu falei? Leiam 2 Timóteo capítulo 3, todo ele, viu, Edson? Você precisa ler e meditar. 6:25. Coloque aí agora o copo com água. É doutrina, hoje é doutrina. Coloque aí o óleo, a caneta que vai assinar papéis. Me ajude, gente, a estar aqui. Manda uma oferta, um voto, um dízimo, para me ajudar a continuar estas mensagens. Aqui não tem sociologia, não. Tem sociologia espiritual. Tem psicologia espiritual, porque Jesus foi o grande psicólogo. Aqui é palavra como é. Abra a Bíblia e transmite. E as pessoas entendem porque profeta entende profeta, servo entende servo, noiva entende noiva. É assim que funciona a obra de Deus através do meu ministério. Mande um pix, uma oferta, não é pagando a bênção, não. Não é pagando a aula de profeta também, não. É ajudando a manter esta rede. São várias emissoras, algumas delas é 0800. Mas nós temos compromisso com várias emissoras. O Edson está colocando ali o número do Pix. 719918-62232. Banco Bradesco, Daniel de Oliveira. Por que missionário é no seu nome? É mais fácil para mim cumprir os compromissos. Porque quando vem no nome da igreja, a diretoria da igreja tem que assinar. E quando vem em meu nome, é mais fácil lidar. É só vocês crer em mim e na sinceridade do meu ministério. Entendeu o que eu falei? Então seja inteligente, ganhe almas. O mundo precisa deste sal, desta luz, deste brilho. O mundo está cheio de tanta confusão. Fale de Jesus, fale.
Por que não fala de Jesus? Fala de política, fala de governo, fala de comércio. E por que não fala de Jesus? Deixa eu pregar em seu lugar. E as pedras na coroa serão divididas. Porque ele dá a quem tem o coração quebrantado. 10 reais, 20 reais, 50 reais, 100 reais, 1.000 reais, eita, 5.000 reais, 1 milhão, 1,5 milhão, misericórdia. Deus pode te usar para patrocinar o maior ministério que Deus me deu agora, internacional, obra de missões, tá bem? Enquanto muitos por aí ganham e comem, aqui vem e é reproduzido em almas para Jesus. Eu tenho contas a prestar para Deus quando Ele me chamar. 6h30. Vamos falar com Deus, meu querido Brasil. É isso aí, apóstolo. Eita, coisa forte, rapaz. Show da bênção. Momento de oração. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo domingo, onde celebramos a Santa Ceia do Senhor, ali na sede no bairro da Liberdade e em tantas outras casas da Bênção Bahia. A Santa Ceia da Transfiguração e a Santa Ceia de setembro é a Santa Ceia da derrota do gigante. Setembro é o Congresso de Mulheres. Informa a pastora Marinalva Menezes. Abençoa o Congresso de Mulheres no mês de setembro, que será o mês da queda do gigante, um mês profético. Como agosto agora é o mês da sabedoria, setembro será um mês especial. Abençoa todas as mulheres que estarão na catedral para o grande congresso. Eu abençoo todos os ouvintes. Eu consagro o copo com água que está diante do rádio. Que esta água seja fluidificada pela unção do Espírito Santo. A caneta que vai assinar papéis e documentos. O frasco com óleo. Eu posso consagrar, porque creio na Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Eu abençoo todos os ouvintes do nosso programa, aqueles que estão compartilhando em suas redes sociais, aqueles que estarão enviando uma oferta, um voto, um dízimo, um pix, para ajudar na internacional evangelização. Aqueles que me ouvem por esta cadeia de rádios e principalmente pela voz da bênção, porque de hora em hora o missionário ora pelo Brasil e pelo exterior e pelas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu oro por esta mamadeira que está sobre o rádio.
esta caixa com medicamentos, fraldas, fronhas, lençóis, protocolos, carteira de trabalho, chave de carro, de moto, de apartamento que está à venda ou para alugar. Eu consagro todos os objetos, porque creio, segundo a medida da minha fé. Eu oro por esta mãe que está orando pelo filho, pela filha, por esta esposa que está orando pelo esposo ou pelo ex. O Senhor sabe o que ela está orando. Eu nem sei. E nem quero saber. Mas o Senhor sabe. Cada palavra desta mãe seja ouvida pelo Espírito Santo. Agora, esta pessoa que está fazendo tratamentos com iodoterapia, radioterapia, quimioterapia, são tantas aplicações. Ajuda teu servo, tua serva, aumente a fé e a imunidade deste corpo, para que ela viva, ou ele viva, muitos e muitos anos, para dar testemunho da verdade. Toca no coração destas pessoas, para me ajudarem a estar aqui, e terem a oportunidade na vida cristã de pregar o Evangelho para todos os países através da minha voz. Abençoa a minha voz, para que aonde chegar seja levada pelo vento do Espírito, para que as pessoas possam ouvir a tua palavra através dos meus lábios. Pai, eu oro por todos. Eu repreendo a hérnia, a febre, o tumor, o nódulo, o cisto, o mioma, a hemorragia, o câncer no colo do útero, do ovário, os problemas dos hormônios T4, da tireoide. Eu oro por esta pessoa que não anda mais, que só fica no leito. Seja curada esta medula. Agora. Que haja conexão do cérebro para todos os membros do corpo. Porque o Senhor tem um banco de órgãos no céu. Eu creio, eu já vi. O Senhor me fez entender. Faça um transplante nestes rins paralisados, neste fígado doente, neste cérebro paralisado por tanto tipo de amnésia e de esquecimento. Estes nódulos, esta ferida na perna, esta exipele, onde o Omolu tomou conta, misericórdia. Está a úlcera no duodeno, no pâncreas, no esôfago, no estômago. Que o milagre aconteça. Que o dia de amanhã este povo estejam na Catedral da Bênção, no Largo das Sete Portas, 446. Só o vento do Espírito que soprou sobre o Mar Vermelho possa soprar sobre estas pessoas. E a hora que elas sentir, já estão entrando na igreja, Ericantelebás, pelas asas do Espírito. Eu abençoo o dia de amanhã. Eu estou abençoando, porque eu tenho paz para abençoar. Eu não tenho revolta dentro de mim. Eu só tenho alegria no Senhor por todas as coisas. Pai, seja esta mãe curada, esta jovem, este homem, esta mulher, este pastor ferido,
cura a alma deste soldado ferido. Está orando comigo. Mova o Brasil para contribuir com esta rede que agora não é mais baiana nem nacional, é internacional. O Senhor deu e o Senhor dará. Amém. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Receba. Compartilhe este programa, viu, Tereza? Pastora amada. Fala para o genuíno compartilhar o programa. Ele é profeta como eu. Viu a Centik? Apareceu agora, não é a Centik? Estava dormindo a Centik. Deus te abençoe, diretor querido. Evangelista Silas, Lívia Barbosa, Gislene Santos, Ana Silva. Deus abençoe Brasil de Vaci Ferreira. Abraço, compartilhe este programa de hoje. Tem uma doutrina linda e fácil de receber. Ana Maria Madureira. Deus te abençoe, filha. Rebeca amada. Shalom. Fale comigo, shalom. Sabe o que é shalom? Paz. Paz. E eu tenho paz para passar.